Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, está no ar a Revista Audiolab. Eu sou Beatriz Cerejo e quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas realizadas pelos alunos da comunicação da UERJ é o Pedro Ernesto. Tudo bem, Pedro? Conta pra gente o que vai rolar hoje. Oi, Bia. Oi, ouvintes. Hoje a Revista Audiolab vai falar sobre a representatividade política, manipulação dos jogos do Brasileirão e vamos trazer também uma entrevista com o jornalista Vinícius Lourenço, que sofreu um atentado por conta das denúncias feitas nas suas matérias. E para relaxar, vamos fazer um passeio sonoro pelo Parque das Ruínas. A representatividade política é importante para que grupos plurais tenham seus interesses representados e para que suas demandas possam criar políticas públicas que melhor atendam a população. Exatamente, Bia. O nosso repórter Vinícius Santiago fez uma reportagem sobre o assunto e descobriu que depois das últimas eleições, houve um avanço na política brasileira no que se refere à representação. Vamos conferir? As eleições de 2022 marcaram um avanço na política brasileira no que se refere à representação. Hoje, a Câmara dos Deputados Federal, por exemplo, possui um número recorde de mulheres e pessoas pretas ou pardas eleitas. Em números totais, foram eleitos 135 parlamentares considerados pretos ou pardos, representando 26% das cadeiras ocupadas na Câmara, um aumento considerável em relação às eleições de 2018. As mulheres também ganharam destaque. Mais de 90 deputadas federais tomaram posse no início deste ano. Isso mostra o impacto direto da Emenda Constitucional 111, que prevê regras de incentivo a candidaturas de pessoas negras, pardas e mulheres nas eleições até 2030. Essa alteração tem o objetivo de ampliar a representatividade feminina e de negros no espaço legislativo, garantindo mais acesso ao fundo partidário e nas campanhas eleitorais. Apesar dos avanços, a classe política continua sendo majoritariamente formada por homens brancos. A ativista política Rose Cipriano acredita que o avanço é lento diante a quantidade de cadeiras na Câmara de Deputados e da totalidade da população que não se sente representada. Apesar do simbolismo dessas eleições, é importante e necessário aprofundar e radicalizar as políticas mais inclusivas no Brasil, ainda que a gente viva marcado pelo racismo, pela misoginia, pela LGBTfobia e as desigualdades sociais. Essas pessoas terão aí o grande desafio a ocupar este lugar, nessa política de inclusão, nessa política de fazer com que o Brasil chegue à paridade na ocupação dos cargos públicos. Com o avanço da direita na política brasileira nos últimos anos e o crescimento de partidos como Republicanos, PL e União Brasil, as pautas conservadoras ganham destaque. Por isso, a ativista política Rose reforça a necessidade da presença de uma oposição na Câmara que garanta os direitos das minorias. Nesse cenário, não tenho dúvida que será muito importante a continuidade da unidade dos partidos progressistas, mas, sobretudo, uma atuação institucional dos mandatos que esteja alinhada aos movimentos sociais, que esteja alinhada às ruas, pois no âmbito institucional, unicamente, não conseguiremos avançar nas pautas que são tão importantes para o movimento de mulheres e para o movimento negro. Um feito inédito também a ser considerado nas eleições de 2022 é o aumento das pessoas com ascendência asiática e indígenas, além da inclusão de pessoas trans na Câmara dos Deputados. Apesar da conquista de Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, a eleição de apenas 2 mulheres trans é consequência da violência política a esses corpos. O Brasil é líder pelo 13º ano consecutivo na lista de países que mais matam pessoas trans e travestis no mundo, ficando na frente do México e dos Estados Unidos, segundo o relatório da Transgender Europe, levantado em 2021 através de dados globais de instituições LGBTQIA+. O professor e sociólogo Renan Cantuária acredita que essa violência política é um fator preponderante para a exclusão dessas pessoas na política brasileira. Que essa violência se dá num caráter global, né? Ela não é apenas física, ali, direta, ela também se dá numa exclusão dos meios sociais, nos meios de sustento, de trabalho e, consequentemente, também nos espaços de poder. Ainda que a gente tenha avanços recentes em relação a isso, ainda há muito que galgarmos, né? Renan ainda destaca que essas violências se expressam pela trajetória das pessoas trans na política, ao citar o caso da Beni Brioli, vereadora de Niterói pelo PSOL.
que chegou a ser ameaçada de morte caso não renunciasse o seu cargo em maio de 2021. O professor ressalta que é preciso reforçar as estruturas políticas para a permanência dessas pessoas. Quando a gente pensa na disputa política, a gente também tem que pensar nas estruturas que estão disponíveis para que essas pessoas consigam, de fato, concretizar as suas campanhas e estarem ali, de fato, disputando o espaço de poder, né, concretamente. Acho que a gente avançou muito, mas, infelizmente, ainda é muito longe daquilo que representa, de fato, de toda a diversidade da nossa sociedade. Outro aspecto é, evidentemente, o combate à intolerância, ao preconceito, e a gente tentar trabalhar aspectos de cultura de paz, de diálogo, de comunicação não violenta, de uma maneira séria, né, enquanto política pública, sem sombra de dúvidas, é fundamental para que a gente consiga valorizar mais a diversidade e esse valor tão próprio do nosso país, né, que é esse caldeirão de culturas e experiências distintas e como isso pode enriquecer também a nossa vida política e garantir mais direitos, né? A falta de uma representatividade mais diversa na política, e mais precisamente na Câmara dos Deputados, é explicada pela ativista Rose Cipriano como a consequência de uma política hereditária, formada por um histórico muito forte na sociedade brasileira, com famílias que se perpetuam nesses cargos de poder em um padrão masculino, branco, hétero, cristão e sem deficiência. Não podemos esquecer que a sociedade brasileira se forjou sobre o sangue de negros e negras, uma sociedade que ainda é patriarcal, racista e excludente. Ainda temos pelo Brasil afora centenas de casas legislativas que não há representações de mulheres, de negros e negras e que dirá da população LGBTQIA+. Apesar do caminho que falta ser percorrido para alcançarmos uma sociedade de verdadeira igualdade de direitos, não podemos desconsiderar muito do que já foi conquistado por aqueles e aquelas que vieram antes de nós. E quando vemos hoje o ministro dos Direitos Humanos como Silvio de Almeida, a ministra dos povos indígenas, é importante dizer que esse é um caminho que nós queremos e podemos ocupar muito mais. Podemos ocupar a economia, a fazenda e tantos outros. Apesar dos números atuais, a esperança é de que a política brasileira possa ter cada vez mais representatividade, assegurando um espaço mais diverso e afirmativo na garantia de direitos civis e universais. Do Rio de Janeiro, Vinícius Santiago para o Audiolab UERJ. Ficamos aqui na torcida para que nas próximas eleições os políticos possam representar cada vez mais a diversidade da nossa população. Mudando de assunto, Pedro, eu sei que você adora futebol, então deve estar por dentro das denúncias envolvendo as apostas nos jogos de futebol, né? Todo dia a gente descobre mais esquemas com apostadores e jogadores envolvidos na tentativa de influenciar os resultados das partidas. O nosso repórter Miguel de Paula conversou com o professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Leonardo de Marque, sobre o cenário atual das apostas esportivas. Vamos ouvir? Em março de 2023, o Ministério Público Federal deu início à Operação Penalidade Máxima. Tal processo denunciou 8 jogadores de diferentes clubes que disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Os acusados estão sendo indiciados pelos crimes de manipulação de resultado e podem também responder por corrupção esportiva. Os atletas estariam envolvidos em um esquema de manipulação de jogos. As ações desses jogadores auxiliaram determinados resultados desejados por apostadores, que pagavam os atletas por essas ações. Recebimento de cartões, número de escanteios, cometimento de faltas e o número de gols da partida são os principais atos que englobam os supostos esquemas. Entretanto, no dia 18 de abril de 2023, o mesmo Ministério Público de Goiás anunciou que há suspeita de manipulação também em jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. 6 jogos da competição estão sob investigação da Justiça, assim como os principais atletas suspeitos. Também nessa denúncia foram incluídos jogos de torneios estaduais. É válido lembrar que não é a primeira vez que os amantes de futebol estão diante de escândalos de arbitragem. Em 2005, o Campeonato Brasileiro viveu o caso da máfia do apito, quando o juiz Edilson Pereira, principal envolvido, recebia dinheiro para manipular resultados de jogos. Para falar um pouco sobre essas apostas, conversamos com o professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, Leonardo de Marque. Leonardo nos explica como o cenário atual, com os aplicativos à disposição dos apostadores, intensifica essa ação. Essas apostas hoje estejam à sua mão a partir do telefone celular. Então você entra no site, por um aplicativo, começa a fazer apostas, depois você troca isso por criptomoedas, faz lavagem de dinheiro, troca isso em algum local, né? E isso torna ainda mais complexa não só a relação dentro do esporte, ou seja, arbitragem e próprios esportistas,
como também a relação entre esporte, esportistas e fãs de esporte, que hoje, menos interessados no espírito esportivo da disputa e tudo mais, eles estão interessados em fazer algum dinheiro. Porque, claro, se você perder uma pequena fração, é melhor do que você perde muito menos dinheiro do que se você perder tudo. E isso tem sido aplicado às plataformas digitais de diferentes maneiras, tá? No caso do esporte, isso é até mais claro. O que acontece? Essas plataformas, ao invés de ficarem apostando no resultado de uma partida de um esporte, elas pegaram essa lógica do derivativo e falaram, bom, mas todos os esportes são compostos por milhões de frações de eventos que podem ocorrer. Então, como é que a gente pode ganhar dinheiro com o menor risco possível? Fragmentando esses eventos e monetizando, para usar um termo também do mercado financeiro, monetizando esses eventos. Então, fica importante saber o número de cartões amarelos, quem toma mais cartão vermelho, no caso do futebol, quantas rebatidas um jogador de beisebol vai dar, quantas ele vai perder. Isso que é uma lógica delirante do mercado financeiro. Tudo pode ser monetizado. Então você destaca tudo e aí você compõe cestas de aposta. Leonardo ainda nos explica que as apostas esportivas em fatias estão inseridas em um contexto de capitalismo de plataformas digitais. A singularidade desse evento relacionado às plataformas digitais, a gente tem que entender um pouco como qual é a lógica dessas apostas. Isso é algo que eu tenho trabalhado nas minhas pesquisas e que a gente chama de lógica social de derivativo. Derivativo é um produto do mercado financeiro, do grande mercado financeiro, que, enfim, é um produto bastante antigo, é até anterior ao capitalismo moderno, mas fundamentalmente ele é uma forma de seguro para operações econômicas mais, digamos assim, de alto risco. Hoje em dia, eles são um conjunto de vários contratos reunidos sob títulos completamente nonsense, sem sentido. Porque qual é a lógica desse derivativo contemporâneo digital? É que se você juntar vários contratos de risco, o que acontece? Vamos supor aqui, para pegar a crise financeira dos Estados Unidos de 2007, 2008. Você pegava um monte de contratos que eles chamam de hipoteca, que seriam as nossas mensalidades do pagamento das casas, e falava assim, bom, eu tenho aqui 50 contratos. Se 10 pessoas desses 50 contratos, que produzem um derivativo que eu comprei, não pagarem, eu vou ter uma perda pequena em relação a se eu tivesse comprado a dívida só de uma pessoa. Esse é um movimento fundamental, porque essa lógica de você fragmentar os objetos e vender pedaços deles reunidos faz com que você tenha uma ideia de que esse é um negócio de risco sem risco. O professor nos conta que a imprensa esportiva também é um dos agentes que corroboram com o panorama atual. A prática das apostas é estimulada pelos veículos através do uso da figura dos comunicadores. Assim, há o patrocínio de casas de apostas em conteúdos de jornalistas e ex-jogadores. Como o jornalismo tradicional está em crise também econômica, né? Muitos jornalistas de esporte vão para a internet, e na internet o que acontece? Você depende de uma lógica financiarizada de funcionamento. Então, no caso do esporte, eu tenho acompanhado vários jornalistas esportivos que eram da televisão. Hoje, eles têm os seus programas na internet, muito legal, bacana. Mas quem financia essas programações, essas lives? Em geral, empresas de apostas em esporte. Como pesquisador do assunto, Leonardo Demarque aponta que o contexto de neoliberalismo afeta diretamente na popularização das apostas e também revela a grande consequência que isso traz ao esporte. Hoje, nessas últimas décadas de neoliberalismo, é a transformação do fã em investidor. Isso também acontece na música, por exemplo. E aí você começa a ter uma mudança qualitativa da relação entre o fã e aquilo que ele ama, né? É o amador, né? Você perde um certo espírito comunitarista, um certo espírito de competição e, ao mesmo tempo, de união entre as pessoas, né? O que importa pelo time de futebol não é necessariamente o resultado, mas é você torcer. Daí a graça da gente ver aqueles times pequenos em que as pessoas ficam torcendo, né, loucamente, mesmo que não ganhem nada, e você diz assim, meu Deus, porque os caras, isso não é lógico. Claro, isso não é uma questão de uma racionalidade utilitária. Isso é uma questão de uma formação, né, de todo um conjunto de relações, de identidade, subjetivação, etc. e tal.
O que essa nova lógica do fã investidor, né, do torcedor investidor, né, ela traz é exatamente a destruição disso. Tudo só vale a pena se for efetivamente algo que seja utilitário, que me dê um certo retorno. Os clubes que tiveram seus jogadores denunciados já se posicionaram a respeito do caso. Lembrando que todos os indiciados prestarão depoimento em uma audiência agendada pelo Ministério Público. Além disso, as instituições esportivas envolvidas também se dispuseram a ajudar na investigação. A Operação Penalidade Máxima 2 está sendo realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, de Goiás e pela Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência, CSI. As unidades da mesma nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o CyberGAECO do Ministério Público Federal de São Paulo e o Centro de Inteligência do Ministério Público do Rio de Janeiro, além das polícias Militar, Civil e Penal de Goiás, estão contribuindo para com o processo. Aqui é Miguel de Paula mandando a letra para vocês no Audiolab. Audiolab é o UERJ em todo lugar. E depois que o Miguel fez essa reportagem, já surgiram vários casos novos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pediu à Polícia Federal que abra um inquérito para investigar o esquema ilegal de apostas esportivas no futebol brasileiro. Pois é. E a Câmara dos Deputados instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a manipulação de resultados em partidas de futebol. Nós vamos ficar de olho. Até lá, vamos conferir as dicas de eventos gratuitos que acontecem aqui na UERJ. Agenda. O que vai rolar na UERJ? No dia 21 de junho, acontece o 12º Arraiá da Zezé, no campus Maracanã da UERJ. A festa junina é uma iniciativa do Instituto de Educação Física e Desportos. Comidas típicas, dança, jogos, brincadeiras e música ao vivo estão garantidos. O evento começa às 5 da tarde, em frente à Capela Ecumênica, na UERJ Maracanã. A entrada é gratuita. Já a carreta itinerante do E-Museu do Esporte está de volta para a 3ª edição no estado do Rio de Janeiro. O projeto é uma iniciativa da Gama Desenvolvimento e Treinamento, empresa incubada na UERJ. A ação conta com um veículo aparelhado com equipamentos de ponta e acervos de colecionadores e galerias, que reúnem material das principais conquistas do esporte nacional. Simuladores de canoagem, esgrima e esqui estão entre as atividades disponíveis. O visitante também terá acesso a apresentações de algumas modalidades esportivas. De 22 de junho a 25 de junho, o evento acontece em Itaboraí. De 29 de junho até 2 de julho em Maricá e entre 6 de julho e 9 de julho em Duque de Caxias. Todas as atividades são gratuitas. Para conferir os horários e endereços, acesse www.emuseudoesporte.com.br. E se é uma dica de cinema que você gostaria, lá vai! O projeto Cine Livre, desenvolvido na Faculdade de Comunicação da UERJ, vai exibir o filme Calúnia, estrelado por Audrey Hepburn e Shirley MacLaine. A produção de 1961 conta a história da polêmica causada por uma jovem estudante de um internato para meninas que acusa suas professoras de homossexualismo. Um escândalo na época. E o que seria uma vingança juvenil contra as professoras acaba tendo um desfecho imprevisível. A sessão única acontece no dia 29 de junho, às 2 horas da tarde, no auditório PPG-Com, que fica na sala 10.129, no 10º andar do campus Maracanã da UERJ. A entrada é gratuita. Pedro, o 7 de junho é marcado pelo Dia Nacional de Liberdade de Imprensa. É uma data de luta contra a censura e a violência direcionadas aos jornalistas. É um momento que serve para denunciar os problemas enfrentados pela classe de jornalistas em nosso país, uma vez que o Brasil é considerado um dos países mais violentos contra jornalistas no mundo. Uma tentativa do governo para mudar essa realidade foi a implantação do Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais. Nossa repórter Rafaela Antico foi conversar com o jornalista Vinícius Lourenço, que sofreu um atentado a tiros em Magé, onde ele vive e trabalha, para saber a opinião dele sobre o observatório. Vamos conferir? O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou o Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais.
A iniciativa foi criada em fevereiro pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, com a finalidade de monitorar casos de violência contra os profissionais da área. A criação do grupo já tinha sido anunciada logo após as manifestações golpistas de 8 de janeiro. A proposta foi levada pela Federação Nacional dos Jornalistas com o intuito de apoiar as investigações que tratem de violências contra jornalistas e comunicadores sociais. O jornalista Vinícius Lourenço, de 42 anos, foi vítima de um atentado a tiros em 2021. Vinícius é dono do portal Impacto e do jornal Impacto News, onde faz denúncias contra a administração da cidade de Magé. O jornalista teve seu carro atingido por diversos tiros, um deles na direção da sua cabeça. A blindagem do carro impediu que Vinícius virasse mais um nas estatísticas. Desde que o fato aconteceu, eu não fui procurado por nenhuma instituição de apoio aos direitos humanos, por nenhuma instituição responsável por dar algum tipo de amparo. Isso em 2021. 2022 se passou, 2023 está aí, e o meu caso é mais um, em meio a tantos outros casos que aconteceram. Vinícius sempre se posicionou de forma investigativa e denunciativa no município de Magé. O jornalista escreve matérias denunciando ações da gestão administrativa e acredita ter sido esse o motivo para o crime sofrido. O objetivo do Observatório Nacional é acompanhar casos como o de Vinícius, investigar autores e cobrar punições. Mas não são todos que acreditam na efetividade do órgão. Vinícius Lourenço não confia que a criação do observatório possa realmente fazer diferença na segurança dos profissionais de imprensa. Não, eu não acredito que essa iniciativa do ministro da Justiça, Flávio Dino, em criar esse observatório vai trazer algum amparo ou algum respaldo ou dar algum auxílio a nós comunicadores, nós jornalistas que trazemos a notícia. Os ataques contra jornalistas cresceram 23% em 2022. Ao todo, foram registrados 557 ataques, segundo dados da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Depois de 2 anos à espera de justiça, Vinícius desabafa. O Magé, por exemplo, é uma cidade com histórico drástico de mortes, de crimes, atentados contra a democracia, de atentados contra comunicadores, de atentados contra a liberdade de expressão, e nós, infelizmente, estamos vendo que não existe nenhum tipo de mudança para esse fato, para isso. Não tem. Eu acho que a mudança ela só vai vir quando as pessoas mal intencionadas que querem acabar com a liberdade de expressão, querem cercear o direito das pessoas falarem, colocarem a cabeça no travesseiro e pensarem que eles não têm o direito de cercear as pessoas, de impedir a liberdade de expressão, de impedir a fala de uma pessoa ou de outra pessoa ou de um grupo a expor as suas opiniões. Do Rio de Janeiro, Rafaela Antico para o Audiolab UERJ. Bem contundente o desabafo do jornalista Vinícius Loureiro. É importante lembrar que a democracia também depende de uma imprensa livre. Bia, ficamos na torcida para que nosso país seja mais seguro para o exercício do jornalismo. Mas para dar uma arejada, nós te convidamos a fazer um passeio pelo Centro Cultural Parque das Ruínas, localizado no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Além de teatro, galerias de exposição, palco externo e área de jardins, o local conta com um mirante com vista privilegiada da região do Centro, Lapa e Baía de Guanabara. Quem conta tudo para a gente é a repórter Paula Lemos. O Centro Cultural Parque das Ruínas traz em sua história a marca da cultura carioca. Afinal, há tempos, o lugar reúne diversas expressões artísticas. Lá morou Laurinda Santos Lobo, uma das maiores mecenas das artes do Rio de Janeiro. Tornando-se uma famosa anfitriã, ela fez de sua casa um ponto de encontro do modernismo brasileiro entre as décadas de 1920 e 1940, promovendo festas e saraus com música, poesia e dança. Esses eventos eram frequentados por artistas nacionais e internacionais, como Vila Lobos, Tarsila do Amaral, João do Rio e Isadora Duncan. Personagem constante nas crônicas de João do Rio, Laurinda era conhecida como Marechala da Elegância. Ela também foi uma importante ativista pelos direitos da mulher. Fundou e foi a primeira presidente do movimento sufragista feminino.
Laurinda era sobrinha e herdeira de Joaquim Murtinho Nobre, famoso médico fundador da homeopatia no Brasil e ministro da Fazenda no governo Campos Salles. Em 1946, Laurinda faleceu sem deixar herdeiros, e a casa passou por um longo período de abandono. Na década de 60, começaram a acontecer saques de objetos, obras de arte, mobílias, telhas e pisos. No fim da década de 70, a casa foi desapropriada pela prefeitura, a pedido da comunidade local. Em 1994, a Secretaria Municipal de Cultura iniciou uma reforma na propriedade, inaugurando-a como Centro Cultural em 1997. Os arquitetos Hernani Freire e Sônia Lopes acrescentaram intervenções modernistas ao estilo neocolonial da casa. Para compor áreas internas nos espaços das ruínas, novas estruturas de ferro e vidro criaram um contraste com os tijolos aparentes originais da construção. Essa estruturação funcionou como uma referência ao passado glamouroso do lugar, sem apagar a memória do período de abandono. Hoje, as ruínas contam com teatro, galerias de exposição, palco externo, área de jardins, terraços panorâmicos e um mirante com vista privilegiada da região do Centro, Lapa e Baía de Guanabara. Esse ambiente abriga uma enorme diversidade de manifestações da cultura local, como artes visuais, artes cênicas, música, dança e cinema. São recebidos projetos de artistas novos ou já consagrados, como palestras e oficinas com atividades de iniciação e qualificação. O Parque das Ruínas pode ser considerado um patrimônio carioca, pois além de ter importância como ponto turístico, possui um enorme valor histórico-cultural. O local recebe uma intensa frequência de público, pois é ótimo para apreciar a vista panorâmica do Rio de Janeiro e desfrutar das apresentações artísticas. Centro Cultural localiza-se em Santa Teresa, na Rua Murtinho Nobre, número 169. Fica aberto de terça-feira a domingo, de 8 da manhã às 6 da tarde. Uma boa forma de acompanhar a programação é pela página oficial do Parque das Ruínas no Facebook, www.facebook.com/Parque das Ruínas. Revisão, professor Carlos Eduardo Pinto de Pinto. Produção e apresentação, Paula Lemos. Tá aí um ótimo passeio para esses dias lindos de outono. E de quebra, o Parque das Ruínas garante fotos incríveis. E com essa dica que a gente se despede. A revista Audiolab está acabando, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube e no TikTok, é só buscar o UERJ Audiolab. Tchau, até a próxima! A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.